importante para quem se encontra em um leito de hospital manter-se tranquilo e sentir-se bem para que todo o sofrimento causado pelas doenças e pelas intervenções necessárias seja amenizado, humanizando o atendimento. Humanizar também é, além do atendimento fraterno e humano, procurar aperfeiçoar os conhecimentos continuamente e valorizar, no sentido emocional, todos os elementos implicados no evento assistencial. Na realidade, a humanização do atendimento, seja em saúde ou não, deve valorizar o respeito afetivo ao outro, deve prestigiar a melhoria na vida de relação entre pessoas em geral. Para falar sobre a humanização no atendimento hospitalar, estamos recebendo hoje o médico Sérgio Smolentisov, que é diretor clínico da Santa Casa de Araçatuba. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Nós é que agradecemos e vamos tentar esclarecer ponto tão importante para a comunidade. Bom, vamos entender então o que é esse atendimento humanizado ou humanização do atendimento. Bom, a humanização do atendimento é um conceito muito abrangente hoje na discussão da promoção da saúde. E o grande promotor dessa discussão é o sistema público de saúde, porque 80% ou 90% da população está dependendo desse atendimento. E a humanização ela existe desde a porta da entrada, que é no acolhimento, até você ser operado e usar toda uma infraestrutura de recursos que normalmente você não teria acesso. Então, essa distância da entrada e até a resolutividade, entre acomodação, alimentação e até o tratamento interpessoal, tudo isso entra na discussão dentro do âmbito hospitalar do que vem a ser a humanização, seguindo as normas do Sistema de Saúde, que tem uma política que chama Humaniza SUS, que já há uns 8 anos vem batendo muito nessa discussão que o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, público, criado por lei, deixa muito a desejar no que diz respeito à humanização. Ok. Aqui, na Santa Casa de Araçatuba, há esse trabalho? Aqui a gente, como todo hospital parceiro do Sistema Único de Saúde, a Santa Casa tem 80% a 85% das suas internações são do Sistema Único de Saúde. A gente passa a ser avaliado dentro dos contratos de alguns anos para cá, são os chamados contratos de gestão. E esses contratos não são puramente transferência de verba, avalia as metas qualitativas e quantitativas. Dentro das metas qualitativas está a discussão da humanização. De 2008 para 2007 e 2008 para cá, o hospital cria oficialmente por portaria administrativa assinada pela provedoria o grupo de trabalho de humanização, que é o GTH. Esse grupo é constituído por vários participantes e colaboradores do hospital, chefes de divisões, psicólogos, etc., e são obrigados a fazer uma proposta de planejamento estratégico durante o ano, quais com as metas para o hospital se qualificar dentro da humanização e aumentar a sua pontuação perante a avaliação do Ministério. E dentro dessas metas de discussão tem alguns pontos que são fundamentais que eu comentei, que é o acolhimento, que é a visita aberta, que é uma meta a longo prazo, mas é favorecer a visita aos pacientes, é a parte toda de resolutividade do tratamento do doente. Então ele vai ser operado, não ocorre suspensão de cirurgia, um doente que deixa de ser visitado pelos profissionais porque não houve tempo para ser visitado, pequenas situações que não podem ocorrer, isso tudo é verificado diariamente. E as situações também de acesso às tecnologias, que são tecnologias que se você tivesse que pagar, você não conseguiria, mas você tendo direito ao sistema de saúde e dentro da discussão de humanização, você tem um atendimento integral e resolvendo o seu problema de doença quando você entra dentro do hospital. E culminando com o relacionamento interpessoal, que é você se dirigir à pessoa pelo nome, você não se referir aos doentes internados em leitos, etc. Ok. O senhor começou a elencar atendimento, visita. Vamos falar um pouquinho do atendimento. O que seria, no que se quer chegar, né? Hoje como é e que deveria ser? No atendimento a gente tem que focar dois pontos principais. Primeiro é o acolhimento, é a entrada do doente no hospital.
Então, 2 pontos dentro da entrada do hospital que tem que ser avaliado, que uma é a situação de emergência. Então, você, na situação de emergência, você tem um acolhimento em que prioriza o risco iminente da saúde e não a simples fila com ordem de chegada. Isso já é um passo importante para você implantar uma discussão humana, de humanização. Aquele que está com sofrimento maior tem regalias, com os que têm um sofrimento menor, do que não por prioridade de ser amigo de fulano ou de ser mais importante ou menos importante. E a realidade nessa fila de espera, nessa sala de espera, é bem grande, né? São muitas pessoas aguardando, né? E essa discussão desse acolhimento com classificação de risco nos serviços de urgência é porque você imagina, por exemplo aqui em Araçatuba, epidemia de dengue. A epidemia de dengue que a gente viveu aqui, você tinha dias de atender 100, 150 ou 200 pessoas. Todas querendo todas atendimento. Precisando de um atendimento imediato. Então, para você não cometer uma injustiça, você tem uma equipe de saúde treinada para poder imediatamente avaliar o risco e saber quais são aqueles que você vai priorizar. Essa discussão é uma discussão de humanização. Uma outra entrada do doente no hospital é o doente que vai ser submetido a uma cirurgia eletiva. Então, ele não entra pela porta da urgência, ele entra pela porta do marcado. Ele foi agendado para ser operado. E aí começa a discussão de um exemplo, uma criança com uma fimose, não é uma emergência, e aí ela procura o serviço de saúde e é marcado para daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. E quando ela chega no grande dia para fazer a cirurgia, chega lá e é suspensa a cirurgia. Isso acontece muito? Acontece porque faltou sangue, o tempo foi muito grande e foi ocupado pela urgência que chegou. E aí começa a aparecer uma série de justificativas que são justificativas entendíveis, vamos dizer assim, mas não são justificativas humanas. Isso aí compromete muito a humanização, porque cada um tem o seu problema, e o seu problema é o mais importante. Você não pode banalizar o erro e de justificar que então ele não vai ser atendido. Então, essa entrada no hospital, o acesso ao hospital, da humanização. E a parte física do hospital. Portarias eletivas, portarias especiais, diferenciadas. Então, a meta do hospital é fazer uma portaria única. Quer dizer, atendimento do SUS e atendimento particular, mesma único, coisa. Porque não tem justificativa você ter situações especiais para as mesmas pessoas. Porque todo mundo é assegurado, né? Todo mundo é assegurado, todo mundo está pagando, uns pagam mais ou menos em função do seu poder aquisitivo, mas não justifica benefícios e privilégios. Então isso é uma outra discussão intensa. E finalmente o outro ponto que o GTH discute muito é a acessibilidade dos familiares aos seus pacientes. Que é a questão da visita. Da visita. Então a visita, a meta máxima qual é? O hospital aberto. Você poder ir de manhã, à tarde e à noite, conforme o seu horário, para poder, ou conforme a necessidade do sofrimento do doente internado, que precisa em alguns momentos mais do que em outros. Isso implica toda uma política de gestão interna, tanto de RH, de recursos humanos, limpeza, segurança, orientadores, etc., para também não criar um tumulto e prejudicar o atendimento ao paciente. Mas a gente está ampliando os horários de visita para um prazo, a médio prazo, de ter o orgulho de dizer que o nosso hospital tem visita aberta. Ok. Como que é marcado os índices de humanização no hospital? Olha, é marcado baseado nos indicadores, que hoje são os mecanismos que a gente usa para avaliar a gestão dentro desses contratos de gestões para avaliar as metas. Esses indicadores, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos criado um serviço de ouvidoria dentro do hospital. Isso aí já é uma discussão... Isso já acontece? Já acontece. Então, por exemplo, você tem que ter uma acessibilidade à sua queixa. Então, por exemplo, eu vou me queixar o PROCON. Como é que eu acho o PROCON? Olha, eu não sei porque mudou, você tem que fazer um requerimento. Então, para você se queixar, até você ter o acesso à queixa, uma demora que inviabiliza a queixa. Toda a burocracia. Burocracia inviabiliza. Então, o hospital rebenta isso e cria um sistema de ouvidoria de acesso imediato ao usuário. Então, é feita uma queixa que pode ser desde a simplesmente falada até a escrita. Existe um outro mecanismo também que foi criado no hospital, que são são caixas em que são colocadas em todos os setores e a pesquisa de opinião. Todo doente que tem alta, todo doente que sai do hospital,
ele enche um formulário e coloca anônimo e aquilo é consolidado por um serviço de ouvidoria e as críticas todas são distribuídas aos locais de origem para os grupos se reunirem e ver o fundamento e tentar melhorar. E as pessoas têm participado disso? Então, o grande problema que a gente sofreu no hospital é que a participação dos usuários era muito pequena, porque na hora de ir embora, não quero encher nada, tá ótimo, eu não quero queixa, então foi uma porcaria, eu não quero mesmo, não vou fazer nada. Porque não é cultura nossa avaliar o serviço. Mas isso é importante. Importantíssimo, isso é uma ferramenta de gestão e não pode ser nada dirigido e não pode ser com a presença. Olha, enche esse papel aqui, não quero ver o que o senhor vai encher. Não é isso, porque a finalidade não é a política do culpado, é a política da melhora, é a política de a gente melhorar a nossa qualidade. Ninguém como quer a pessoa procurar falando para saber onde que tem que melhorar ou não, né? Então, esse aí é um outro mecanismo que é baseado para determinar os indicadores. E, além disso, por exemplo, tempo de permanência no doente no hospital, a refeição que é oferecida aos doentes, quantas refeições são oferecidas, como é que estava a refeição, como é que não estava, a alimentação. Isso é um grande problema que o hospital vive, é o seguinte, quem está doente não precisa comer. Não é isso. Você pode estar até indisposto, mas não justifica você ter uma comida de... isso parece até comida de hospital. Comida de hospital. Muito se fala isso. Fala isso, mas são situações impróprias de comentário, porque a comida do hospital é uma comida muito mais especial do que o não hospital. Que é uma comida que tem que ser saudável, uma comida que tem APTC, uma pessoa que está completamente inapetente. Então, tudo isso também é humanização, tem que ser discutido. Se tem dinheiro para humanizar o hospital dessa forma como o senhor está falando? Olha, isso aí é o grande, eu acho que o grande, se você for falar para mim hoje, o grande dilema da discussão no relacionamento da cidadania, porque humanizar não é nada mais do que o cidadão, o Estado tendo a obrigação de oferecer o mínimo. Porque você não é obrigado a ter uma TV a plasma dentro do quarto, mas você é obrigado a ter um cobertor na hora do frio, uma comida que você comeria em casa, um quarto sem nível de ruído, com uma limpeza, isso é obrigado. Os exames que têm que ser feitos, todos eles disponíveis, então isso é obrigado. Então, nós, na realidade, a gente não está discutindo o supérfluo, a gente está discutindo o mínimo. E o grande argumento da incompetência que a gente está vivendo no momento atual é a falta do dinheiro. E a conclusão que a gente tem depois de alguns anos dentro da saúde, principalmente pública, é que a salvação é a falta do dinheiro, porque o incompetente se esconde. E com pouco dinheiro, mas com a responsabilidade e a criatividade e a gestão, quer dizer, priorizando, você faz 70%, 80% e o 20%, automaticamente ele pode ser incorporado pelo seu município, pela cidadania, pelos movimentos sociais e o Estado dá uma respirada. Mas o que a gente vê é que quando não existe humanização nenhuma dentro da saúde, a tristeza é que não é só a falta de dinheiro, é a falta de competência de gestão, não por maldade, mas o que eu digo é o seguinte... Ineficiência mesmo? Eu acho que assim, uma coisa mais grave é o tal do voluntariado incompetente. Não, eu quero ajudar, ótimo, mas ele não está habilitado àquela ajuda, mas como está sendo gratuito e voluntário, acaba sendo uma ajuda que, em vez de ser boa, ela prejudica. Porque ele não tem as ferramentas para poder entrar na discussão da saúde, que é completamente diferente do que era 20 anos atrás. Porque hoje uma gestão ineficiente é um prejuízo de algumas décadas. E você não recupera e fecha um hospital. Então, porque o ato médico ficou caríssimo, os exames são fortuna. Então, por exemplo, você pega Araçatuba e Guararapes. Você põe uma ressonância magnética em Araçatuba e uma em Guararapes, porque o prefeito de lá tem muito prestígio, e bota uma ressonância magnética. Tudo Enquanto bem. que em outras localidades, regiões, não existe. Não tem. E o pior, incorporar aquela tecnologia para uma cidade pequena é inviável, porque até comprar é fácil. Mas manter aquilo funcionando, o gasto, a cidade não permite. Então, o aparelho fica sem condição de funcionar. Então, isso daí também é uma discussão. Muito se assistiu isso durante os anos. Isso realmente está mudando de verdade? Não, eu queria que o senhor me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já.
quase 3 décadas, os portadores de deficiências físicas de Araçatuba e região contam com um espaço próprio, onde recebem amplo serviço de assistência médica, pedagógica e social. Fundada em 1980, a Associação dos Deficientes Físicos de Araçatuba, a ADEFA, atua no tratamento e reabilitação de pessoas com deficiências físicas que comprometem um aparelho locomotor. Mantida por voluntários e através de campanhas, a entidade precisa de sua ajuda. Mais informações, ligue 3623-7551. Hoje no Cidadania em Pauta, o nosso assunto é humanização no atendimento hospitalar. E o nosso convidado, o médico Sérgio Smolentizov, que é diretor clínico da Santa Casa de Araçatuba. O senhor vê, então, uma luz no final do túnel na gestão do dinheiro público na saúde? Eu vejo porque dentro do conceito da humanização, a rede, a chamada rede, que é nada mais do que você distribuir o atendimento de uma forma que você faça a gestão do pouco dinheiro. De que maneira? Você pega regiões próximas como Guararapes, Bilac, Valparaíso, Andradina e vai criando referências entre as cidades menores até as cidades maiores, até uma referência principal como é Araçatuba, é referência até a Ilha Solteira. Mas Mirandópolis tem as cidades vizinhas que são referentes também, tem a referência sua secundária, sem ser a referência principal. Essas redes, você pode otimizar o investimento. Então, você não precisa ter uma tomografia em cada cidade. Você pode ter uma tomografia com uma distância de 10 a 15 quilômetros ou 20 quilômetros e, com isso, o investimento se torna mais viável. Então, toda essa política da rede e da otimização mostra que o pouco dinheiro ele pode ser bem gerido e pode favorecer, dentro da humanização, a acessibilidade que o usuário nosso do SUS precisa. A gente vê aqui em Araçatuba a questão da radioterapia, que é um exemplo disso, né? A radioterapia, agora, o momento que nós estamos vivendo da discussão, é o exemplo clássico disso, da humanização sendo discutida dentro do tratamento oncológico. Por quê? Porque você tem um tratamento, o acesso, tem todos os exames, tem a parte de diagnóstico, tem a parte de rede, ou seja, a referência das cidades, a referência que é Araçatuba, tem o tratamento clínico e falta um sexto desse tratamento, que é a parte de radioterapia, que implica num aparelho de 1 milhão ou 2 milhões de reais e mais uma casa-mata de 1,5 milhão, investimento de 3 milhões e meio. Por uma não discussão política adequadamente levada, esses doentes que têm já 2/3 do seu tratamento humanizado, fica 1/3 não humanizado, que é botar um doente acamado e mandar ele andar 200, 300 quilômetros para completar o tratamento. Esse 1/3 inviabiliza tudo que foi feito. Então, essa discussão, esse fato é que não pode acontecer nos dias de hoje. E a gente não pode propor um centro em cada cidadezinha, que isso talvez daqui a uns 100 anos a gente tenha. Mas se a gente conseguir ter uma rede bem humanizada e bem integrada e com acesso, o pouco dinheiro pode ser disponibilizar um bom atendimento. Bom, a questão da humanização, os resultados assim são imediatos, o senhor percebe? Olha, eu acho que dentro do sistema único de saúde, eu falo isso pela Santa Casa, não é imediato, mas eu vou dar um exemplo que eu, quando cheguei aqui, tinha uma enfermaria que era chamada enfermaria de indigente. Era o nome dado, o senhor vai internar na enfermaria de indigente. Eu não sou tão velho, mas eu estou aqui, isso faz 30 anos. Quando essa enfermaria de indigente, hoje, se você se referir a isso, é crime, porque não tem indigente. Hoje todos são cidadãos e todos têm o mesmo direito e nós temos um plano de saúde que é universal, abrangente, dando todos os direitos. Então, isso eu estou dando exemplo que nós mudamos conceitualmente em relação à humanização. Não essa política excludente de dizer você paga, tem direito, você não paga, você é um indigente. Quer dizer, você paga, você tem o direito e você pode reclamar também dos seus direitos. Né? Quem ganha com isso? Eu acho que quem ganha com isso é o nosso usuário. E quem ganha com isso, basicamente, é o cidadão. E o custo da saúde ficou altíssimo.
e hoje a gente pode dizer que 90% da população usa o Sistema Único de Saúde. Então, ganha a população de ter o privilégio de lutar por um plano de saúde que é universal e a gente tem que se apegar para ele dar certo. Porque ele deu na teoria, mas no financiamento ele está sofrendo. E a gente tem que lutar para dar certo porque o usuário brasileiro, o cidadão, precisa disso, que é ele que vai ganhar. Bom, e os profissionais que estão trabalhando, eles estão preparados para essa humanização? Porque eles também são peças fundamentais nisso, né? Eu acho que até interessante essa pergunta, porque todas as entrevistas de saúde, alguns anos atrás, o elemento principal era o médico. Como é que o médico é? Ninguém falava de mais nada. E hoje a gente fala na equipe de saúde. O médico passa a ser um coadjuvante e não o elemento mais importante. Hoje um hospital que não tem uma boa enfermagem, uma boa fisioterapia, um bom serviço de nutrição, um bom serviço social, um bom serviço de psicologia, um apoio administrativo, se ele não tiver integrado a isso tudo, ele está, como diz na gíria, na roça. Agora, o lado da cultura do ato médico tem muitas situações que tem que ser mudada. Porque o médico ele foi criado na sua formação profissional para ele ser o centro das atenções e ele ser a decisão. Isso na grade escolar, até bem pouco tempo, isso é uma temática. Só que a saúde começou a ser vista de uma forma diferente. Então existe conflito? Existe, porque nós estamos em fase de mudança. Mas eu tenho certeza que isso aí a gente vai se acomodar e vai fortalecer esse conceito de equipe e vai acabar com esse aspecto centralizador que sempre aconteceu e que é nocivo dentro da política de humanização. O médico ele tem que mudar os seus conceitos, seu modo de agir também, porque o doente mudou. Hoje as pessoas sabem mais, elas têm mais facilidade ao têm acesso à informação. Isso daí que você colocou é tão verdade que o Código de Ética da Medicina foi mudado. O Conselho Regional de Medicina, que é o órgão que regulamenta o ato médico, ele adequou o Código de Ética à nova realidade. Quer dizer, o paciente hoje não é tão paciente assim. Ele é impaciente, né? O paciente hoje, ele tem os direitos dele. Você não pode, por exemplo, propor um tratamento sem discutir. Esse tratamento tem que ser discutido. Antigamente os sucessos eram enaltecidos e os erros enterrados, mas hoje isso aí é uma coisa que não acontece. Existe uma responsabilidade civil. Isso tem um lado muito bom, que é o lado da transparência e tal, mas ao mesmo tempo encarece muito a medicina. Porque, ao mesmo tempo, o médico se sente um pouco mais inseguro em termos das ações judiciais, de resultados, etc., e começa a abusar mais em exames, e começa a ter falta de médico em algumas especialidades. Por exemplo, hoje, pediatria é uma situação complicada. Você tem falta pediatra em formação, porque são especialidades de muita responsabilidade. Quer dizer, os médicos não querem atuar nesse campo por causa da responsabilidade. Da responsabilidade civil, é um trabalho árduo, você tem que estar disponível 24 horas, às vezes o retorno financeiro, e como profissão, há outras correntes dentro da profissão que são mais fáceis e mais rentáveis. Então isso começa também a complicar o mercado. Então toda essa situação vai ter que ser rediscutida para a gente se adequar a essas novas propostas de saúde, né? E os funcionários, em geral, eles têm um treinamento também? Os funcionários hoje, né, os chamados colaboradores do hospital, passam a ser peça fundamental. Todos têm que estar dentro de um programa de educação continuada que já existe dentro da política de humanização. Então você não é admitido a executar o que você aprendeu. Você é admitido a executar em cima dos seus conhecimentos e ingressar numa discussão contínua para se adequar à realidade do seu serviço. Trabalhar num hospital não deve ser fácil, né? Eu achei interessante porque eu faço isso há muitos anos e achava que era... E outro dia eu fui no fórum, e aí sentei no fórum, numa sala, num julgamento, e me senti um constrangimento. Eu era testemunha de um processo lá, e o juiz, promotor, e aí eu entendi como deve ser difícil para o leigo, quando ele não está habilitado a entrar dentro de situações de fragilidade, como é dentro de uma polícia, num fórum, num hospital, em que ali você está com crise, com uma situação fragilizada. Quando a gente convive o dia a dia,
você até esquece, e aí é um erro da humanização, porque você banaliza o sofrimento. Então a pessoa gritando de dor, de tanto você ver gritar de dor, que você passa a mão na cabeça, espera aí, um minutinho, tem calma. E na realidade você não está valorizando a dor que ela está sentindo pelo tempo que você vive, você banalizou o sofrimento. Aí eu vi no fórum que os promotores e os juízes, etc., também convivem com essa realidade. De tanto conviver, achar aquilo natural, achar que né? uma pessoa que está sendo condenada com a sentença de 20 anos, ele fica meio assustado, ele manda entrar o próximo e aquilo passa, e aquele que foi condenado mudou a vida dele, mas para o profissional da área poucos passou... segundos a vida do outro mudou e foi despercebido. Então esse Uhum. conceito de humanização, de você sempre manter a realidade individual, respeitando os valores de cada um, é uma ação aí de fórum íntimo e é difícil. É um trabalho interno das pessoas também, né? E a questão dos doentes terminais? Essa questão dos doentes terminais também é outro problema muito polêmico, né? E agora com o Código de Ética ele ainda fica dando mais respeito, porque a grande verdade é o seguinte, prolongar a vida é a meta do ato médico, a saúde e todo o movimento hospitalar, mas com qualidade. Então, você manter um doente que completamente não comunicativo, vegetal, e simplesmente para mantê-lo com os dados vitais, respiração, batimento cardíaco por tempo ilimitado, há tempos atrás poderia ser interpretado até como eutanásia e alguns outros conceitos. Hoje é uma discussão que você tem tecnologia como tomografia, uma série de exames que te dá segurança a você saber que é inviável prolongar aquele sofrimento. Então, o doente terminal, com competência e com apoio da família, a maioria das vezes você alivia o sofrimento desse tipo de doente. O termo terminal é um termo um pouco agressivo. Eu acho também que não um deve termo ser usado. Você falar fulano é um terminal. Eu acho que é uma moléstia em fase avançada e o conceito de terminal tem que ser muito pensado, porque às vezes ele é terminal para o médico e não é terminal para a família e continua tendo alguns momentos com a família. Então, essa discussão é uma discussão muito particular e é uma discussão que tem que ser vista com muito cuidado. Caso a caso. Caso a caso. O paciente tem direito de saber a sua real situação e tem o direito de receber isso de uma forma... franca. Isso. Perfeitamente. Salvo em situações especialíssimas, pessoas impedidas do ponto de vista psicológico, crianças, etc. Mas o direito da transparência do mal que lhe aflige é um direito inalienável. Ele é obrigado e você tem esse direito. Então, por exemplo, o mito do câncer, há anos atrás, era uma troca de piscar de olho entre o médico e o acompanhante e tinha alguns discursos com o doente, com o acompanhante e vivia naquela fantasia. Hoje isso não existe. Você tem que mostrar que ele tem uma doença grave, mas vai usar toda a tecnologia e tentar vencer o estigma do diagnóstico do câncer, que é um terminal, vamos dizer assim, está liquidado, não. É uma doença curável e, se não é curável, é administrável. Mas você vai ter que enfrentar e você tem que ter ciência disso, porque senão o que está provado com o tempo quebra os vínculos de aproximação e de confiança entre os profissionais. Né? Porque você diz, olha, você não tem nada, isso aí é uma infecçãozinha simples. Isso, e ele vê que ele está tomando um remédio que cai o cabelo, que ele está vomitando, e o cara, não, isso não é nada, não é alguma gripe que você pegou e tal. E aí vai chegar um ponto que ele vai dizer, não, eu estou sendo iludido, e aí vai tumultuar o relacionamento médico. E aí a pessoa pode pensar que é uma coisa até pior do que realmente existe. Bom, a gente falou muito bem, né, de tudo, assim... maravilhosamente das coisas que podem acontecer, que pretende se implantar no hospital, mas a realidade hoje, falta muito para se chegar a essa humanização? Falta, na minha cabeça falta, mas eu acho o seguinte, eu até mudei o meu conceito da distância do trabalho realizado. Se eu pensar desse jeito, eu desanimo, porque falta muito. Mas eu passo a fazer o seguinte pensamento, em relação a ontem, como estava andando para frente. Então eu sei que a distância para ser percorrida ainda é muito grande. A velocidade vai ser dada por quem? Pelos nossos dirigentes, pelos nossos políticos, pelos nossos representantes, entendeu? Pela menor corrupção, pelo uso correto das nossas verbas.
Eu acho que quem tira do dinheiro público e põe faz uma malversação desse dinheiro é um crime hediondo, que gera óbito, gera morte. Então, o senhor mais do que ninguém sabe disso. Eu sei disso. Então eu respondo dessa maneira. Falta muito? Falta. Mas de ontem para hoje melhorou. E eu vou torcer para a velocidade do caminho que eu chegue no final seja dado pelos dirigentes o mais rápido possível, no tanto que eu quero. Quer dizer que tudo isso passa por ações políticas. Políticas. E as pessoas têm que estar cientes disso. O que a população pode fazer para que isso caminhe eu acho passos que mais largos? Largos é o seguinte, a primeira coisa é ela procurar se inteirar dos direitos dela, participar de todos os mecanismos sociais, dos conselhos municipais, participar dos seus conselhos gestores de bairro, para poder lutar pelos seus direitos e identificar as pessoas corretamente que estão preocupadas em representá-las das que estão preocupadas em apenas ser representado. Então eu acho que o que falta hoje na discussão da saúde é realmente uma discussão de cidadania para deixar bem transparente onde é que está o nó. Não se esquecendo também que quem utiliza o serviço também deve ter esse lado de humanização, né? Saber se portar também, saber dar o seu lugar para quem está precisando mais também, né? É o lado que a gente chama da tamanha... Eu conto aquela história do metrô de São Paulo, que eu acho uma história maravilhosa, que eu não fazia anos que eu não ia no metrô e entrei na Barra Funda. E entrei no metrô de São Paulo, que é o metrô que tem hoje, um metrô perfeito, funciona tudo bem, cadeira da grávida vazia, ninguém fuma. Eu falei, nossa, mas aqui deve ser um grupo muito especial que está frequentando esse metrô aqui. Quando eu cheguei na Praça da Sé, quando eu subi com o pessoal a escada e botei o Praça da Sé, um que estava do meu lado o tempo todo deu uma cuspida no chão. Então o ambiente do metrô gerou um comportamento que ele tinha como ser, não do que ele queria fazer, porque o ambiente não permitia. E quando ele entrou na Praça da Sé, naquela confusão, ele aí pôde se integrou ao lugar. Ao local. Então isso mostra o quê? Que a gente banaliza o sofrimento. Então você está com pressa, você empurra o idoso, você não dá o lugar agradável. Por quê? Porque é uma verdadeira guerra onde você está vivendo. Agora, o ambiente sendo humanizado, no bom sentido, você acaba tendo atitudes que você não teria nem na sua casa, mas o meio gera esse comportamento. Com respeito. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço você aí de casa que ficou com a gente até agora. Lembrando que o nosso programa vai ao ar 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, em 2 horários, 8h30 da manhã e 12h30. Eu espero você aqui.